Olá pessoal, professor Bruno do Departamento de Física da Universidade Federal de Juiz de Fora. Vamos dar mais um salto na Física 3. Vamos começar a discutir hoje sobre magnetismo, campos magnéticos e toda a estrutura relacionada. Nós vamos dividir essa videoaula em 4 partes. Primeiro nós vamos tentar concluir que de fato um campo magnético admite uma representação vetorial. Depois nós passamos para ver a estrutura de linhas e fluxo de campo magnético. Estudamos então o movimento de partículas na presença de campo. E por fim, a força magnética sobre condutores. Em cada um desses últimos dois casos, nós vamos ver quais são as aplicações. Por exemplo, o movimento de partículas carregadas pode, na presença de campo magnético, pode explicar, por exemplo, a presença de auroras na Terra, né, nos polos norte e sul. E força sobre condutores fornece para a gente o princípio de funcionamento de um motor de corrente contínua. Nosso ponto de partida é fazer uma analogia aqui com o que nós tínhamos nessa primeira parte do curso, quando nós tínhamos então cargas, e aí cargas por sua vez geravam campos elétricos, e o campo por sua vez interagia com as cargas. Aqui no magnetismo nós temos uma estrutura parecida, nós temos então correntes, elas geram o que nós vamos chamar de campo magnético, e o campo magnético por sua vez interage com correntes. Nessa nossa primeira etapa, o que nós vamos fazer vai ser ficar exatamente com essa segunda parte. Então nós vamos ver qual é a estrutura de um campo magnético, qual a sua representação, e vamos ver então qual é a interação do campo magnético com partículas carregadas. Para fazer isso então, o que nós vamos fazer vai ser analisar um experimento razoavelmente antigo. O que nós temos aqui é um tubo então com vácuo, e nós aplicamos diferença de potencial então entre os terminais de duas placas. Esse aqui é o polo positivo, esse é o polo negativo, de modo que a gente consiga gerar um certo campo elétrico apontado, então, nesse sentido aqui dentro. Nós conseguimos fazer com isso acelerar cargas negativas em direção a essa fenda nessa nossa plaquinha carregada, e tem um material aqui que se excita quando ele recebe essas partículas carregadas e emite luz. E nessa segunda etapa aqui do experimento, dá para ver que quando a gente aproxima um ímã dessa luz sendo emitida lá pelo nosso material que está excitado, o feixe desvia. E o fato aqui é que quando nós temos então força magnética sobre essas nossas partículas carregadas, a força é perpendicular à velocidade. Um outro fato é que essa força ela depende linearmente da carga envolvida naquele nosso feixe de partículas carregadas, e a força também depende linearmente da velocidade. Então, quanto maior carga ou quanto maior a velocidade, maior a força. Somente juntando esses três fatos aqui é possível concluir que o nosso ímã admite uma representação vetorial. Essa é uma conta razoavelmente extensa, que pode ser feita. Inclusive, eu vou deixar o link aqui agora para vocês conferirem um artigo que foi recentemente publicado por mim e mais dois colegas, e a gente mostra essas continhas todas com todos os detalhes. Então dê uma conferida lá. Não é uma conta muito direta, o que a gente faz é apontar o nosso ímã de modo que o feixe atravesse esse ímã em direções distintas, e a gente consegue concluir qual devem ser as componentes então desse objeto que transforma a velocidade em força. E depois, numa outra etapa, a gente mostra que esse objeto de fato tem um comportamento de um vetor sobre rotações. Então dá uma conferida nesse trabalho, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo também. E essas imagens aqui foram retiradas das notas de aula do professor Bernard, eu também vou deixar o link aqui na descrição, mas nesse artigo eu também te direciono para essas notas de aula. Reparem também um último fato que vale a pena mencionar aqui, que nós temos carga vezes velocidade. Então, quando você tem carga se deslocando com uma certa velocidade, isso te dá a ideia de corrente, né? Então, justificando que quando nós temos então campo magnético, nós vemos que esse nosso feixe de partículas carregadas se deslocando, sendo interpretado como uma corrente, então sente a presença de uma força. Nossa próxima etapa, então, vai ser discutir exatamente qual é a estrutura, então, dessas linhas de campo magnético. Para isso, vamos considerar a seguinte imagem. Nela, nós podemos notar imediatamente alguns fatos bastante curiosos, né? Olha só.
adotando então aquela representação vetorial, nós poderíamos nos perguntar qual é o fluxo de campo magnético por certas superfícies fechadas, assim como nós fizemos lá na primeira parte do curso com a lei de Gauss. Então, se nós pegarmos aqui uma certa superfície fechada que delimita um volume, dá para ver nitidamente, ou pelo menos assim, experimentalmente, né, que as nossas linhas de campo entram na superfície fechada e saem por essa superfície fechada. E isso para qualquer, então, região, para qualquer uma dessas superfícies fechadas que você tome em regiões distintas. Não mencionei antes, mas essas linhas elas foram construídas com um ímã e nós jogamos limalha de ferro com um anteparo, né, uma folha de papel. E de fato essa imagem pode ser encontrada nesse mesmo artigo que eu tinha mencionado anteriormente. Então, se você pegar as superfícies fechadas em diferentes regiões aqui dessa região espacial que o nosso campo magnético atravessa, nós temos esse mesmo resultado aqui. Então, sempre nós temos campo entrando pela nossa superfície, depois saindo por essa superfície. E o resultado disso é o fato, então, que o fluxo de campo magnético por uma superfície fechada que delimita um certo volume, então, com essa representação, né, vale sempre zero. Bom, isso é o que nós chamamos então de uma espécie de lei de Gauss para o magnetismo. Se nós compararmos essa lei com a lei de Gauss que nós tínhamos lá com o campo elétrico, então nesse caso aqui nós tínhamos carga no interior dessa superfície dividido por ε0. Ou seja, se nós temos sempre o valor zero para o fluxo de campo magnético, nós conseguimos concluir então que não existem polos magnéticos, certo? Então, essa é uma grande diferença então entre magnetismo e essa parte de eletrostática que nós vínhamos estudando anteriormente. O que nós vamos fazer agora vai ser colocar uma certa partícula carregada se deslocando na presença de um campo magnético. Então, para facilitar a nossa descrição, eu vou supor que eu tenho uma certa região espacial, então, que tem um campo magnético apontado numa direção específica, digamos B é igual a um certo B0 constante apontado na direção K, e nós deixamos então uma certa partícula carregada com uma certa carga Q e uma certa massa M adentrar nessa região com campo magnético. E vamos então analisar a dinâmica desse movimento, que é dada a propósito pela segunda lei de Newton. Então nós escrevemos massa vezes aceleração, taxa de variação da velocidade com o passar do tempo, igual a força. A força, por sua vez, é F igual a Q V vezes B. Essa expressão ela pode ser prontamente reescrita como, bom, a nossa velocidade ela tem então uma certa componente x apontada na direção y, mais uma componente y apontada na direção j, produto vetorial então com o nosso b0 apontado na direção k. Para a gente lembrar essa continha aqui do nosso produto vetorial, dá para desenhar um certo triedro então com direções i, j, k. Lembrando que o produto vetorial obedece uma regra de um parafuso direito, né? Então nós ficamos com, por um lado, nós temos Q Vx vezes B0, aí o nosso fator I vezes K te fornece um menos J. Mais um termo Q VYB0, multiplicado agora a gente fica com o J vezes K, te fornece exatamente um I. E se nós compararmos agora o lado esquerdo com o lado direito, então lembrando que essa expressão ela tem três componentes, né? Nós temos aqui massa vezes derivada da componente x da velocidade em relação ao tempo i, mais derivada da velocidade y em relação ao tempo j, mais derivada da velocidade em relação a z, a t, componente k. Se nós compararmos então o lado esquerdo e o lado direito, nós ficamos com uma trinca de equações com a seguinte estrutura, olha. M dvx
dt igual a... Bom, essa componente x. Componente x igual a q vy b0. Depois, componente y, m dvy dt, exatamente igual a, então, componente y com componente y, menos q vx b0, e finalmente massa vezes dvz dt igual a zero. Então, uma trinca de equações. Reparem que esse sistema de equações aqui ele é acoplado, né? Então a equação para velocidade em x depende de vy, e assim como vy depende de vx. A equação para y, para vz, perdão, ela está desacoplada, ela pode ser prontamente reescrita, né? Então daqui nós concluímos que a velocidade em z é uma constante, vamos chamar essa constante de um certo v, e finalmente nós encontramos também aqui o z como função do tempo, né? É dado por um certo v constante t, mais uma constante que eu vou usar letra z maiúscula. Essas duas equações aqui, elas também podem ser resolvidas, olha. Por exemplo, se nós derivarmos essa expressão em relação ao tempo, nós ficamos com derivada segunda de vx em relação a dt2, isso exatamente igual a, nós temos um fator aqui, q, b0 sobre m. Aí quando nós derivamos vy em relação ao tempo, nós usamos a expressão de baixo. Então nós ficamos com menos qb0m ao quadrado vezes o próprio vx. Veja, tudo que eu fiz foi pegar essa expressão de baixo e substituir na de cima, né? Nós derivamos a de cima mais uma vez e substituímos a de baixo. Essa expressão, por sua vez, também tem um comportamento bem conhecido. Ela é muito similar àquela nossa equação do sistema massa-mola, né? Nós fazemos, então, x, então ficamos com massa vezes d2x dt2 igual a força, lei de Hooke. Então a derivada segunda é menos uma constante vezes a própria função. Essa constante aqui, pela própria estrutura da nossa equação, tem a interpretação, vamos chamá-lo de um certo ômega ao quadrado. De fato, ele tem unidades de frequência angular, né? Na verdade, é um segundo a menos 2. Basta que você compare. Aqui você já tem um certo Vx, aqui já tem um certo Vx, e você tem uma derivada segunda, né? Então, de fato, o ômega tem a dimensão de 1 sobre segundo. E nós podemos prontamente escrever a solução dessa equação. Então, o nosso Vx, como função do tempo, é dado, então, por uma certa constante A, digamos, cosseno de ômega t, mais uma certa fase φ. Então, A e φ são constantes arbitrárias, oriundas dessa nossa equação. E a partir dessa equação para Vx, nós podemos imediatamente achar a solução para Vy, né? Basta que nós retornemos com ela para a nossa equação, que eu vou marcar aqui com um asterisco. A partir dela, nós ficamos então com a Vy como função do tempo é exatamente igual a... Nós temos aquele fator m dividido por q vezes b0 multiplicado pela derivada de v em relação a x, que é, então, nós ficamos com menos a, regra da cadeia aparece um ômega aqui fora, que por sua vez é o próprio qb0 sobre m, e finalmente um seno de ômega t mais φ. Reparem que essa equação aqui é consistente com a de baixo, né? Se nós derivarmos Vy em relação a t, ou seja, se deriva essa expressão aqui, a menos daquela constante, nós ficamos exatamente com menos Vx, né? A derivada do seno é cosseno, com esse sinal de menos mata da expressão aqui, e nós, de fato, uma implica na outra. Bom, esses fatores se cancelam, e aí finalmente está aí nossas duas expressões para Vx e Vy.
Nós podemos ainda integrar mais uma vez essas duas equações para achar tanto x quanto y como função do tempo. Vejamos então o nosso x como função do tempo, então vale a sobre ômega seno de ômega t mais φ, mais uma certa constante que eu vou chamar aqui de um certo x maiúsculo, e o nosso y como função do tempo vale exatamente a sobre ômega cosseno de ômega t mais φ, mais uma constante de integração. Reparem que nós temos ao todo, nós tínhamos uma equação diferencial de segunda ordem para x, y e z. Isso implicava então em 6 condições iniciais, e elas estão todas aqui, né? Então nós temos a e φ, x, y e v e z na nossa solução para y. Reparem que se nós derivarmos essa expressão, nós retornamos para a anterior, né? Derivada do cosseno menos seno, regra da cadeia com ômega se cancela e volta, assim como derivada do seno para o x, então cosseno, regra da cadeia, cancela o ômega e voltamos para a expressão anterior. Vamos juntar essas três soluções então. Vamos escrever o nosso z de t aqui embaixo. E agora a gente consegue dar a interpretação física para essa solução. Como? Olha, então nós vemos que na direção z, nossa partícula anda com movimento retilíneo uniforme. Já em x e y, ela satisfaz uma equação de trajetória, olha, bem conhecida. Então, se nós fizermos x menos x ao quadrado somado com y menos y ao quadrado, isso dá para colocar esse fator a sobre ômega em evidência. E essa é a equação de uma circunferência com centro no ponto x e y, maiúsculos, e raio dado por A sobre ômega. Ou seja, então nossa partícula, se nós colocarmos o nosso campo magnético, então como nós fizemos apontado na direção Z, nossa partícula descreve então uma espiral, uma hélice na direção Z. Esse efeito, por exemplo, explica a aurora boreal ou aurora austral quando nós olhamos para a Terra em larga escala, né, vista de fora. Então nós temos campo magnético e as linhas de campo têm uma estrutura parecida com o que eu desenho aqui. O Sol, por sua vez, aparece aqui assim, claro que o desenho está fora de escala. Nós recebemos do Sol o que nós chamamos de vento solar, que são partículas carregadas. E essas partículas, então, quando adentram nessa região, então, nós temos campo magnético ao redor da Terra. Essas partículas, quando caem em regiões desse tipo aqui assim, elas espiralam. Então, o campo magnético deflete, de fato, essas partículas. Já, por exemplo, nos polos, nós vemos que a velocidade da sua partícula aqui é praticamente paralela ao campo, e ela consegue então atravessar essa região, e aí ela se choca com a partícula da atmosfera, dando aquele efeito de cores bonitas, né? Tem várias fotos que nós vemos na internet de auroras aí, por aí. Seguindo então essa linha de interação de campo com partícula, a gente poderia agora olhar o que acontece quando nós colocamos um fio, supor que por esse fio passe então uma certa corrente, vou chamar I maior do que zero, e nós vamos colocar esse fio numa região espacial em que tem um certo campo magnético aqui. Vou apontar esse campo magnético. E ele pode naturalmente variar de ponto a ponto. Nesse caso, olha, se nós olharmos um trecho desse fio, que eu vou chamar aqui de um certo delta L, se está passando uma certa corrente por esse fio, então, vamos dar um zoom nesse pedacinho. Olha, o que nós temos? Nós temos aqui o nosso delta L. Esse fio, por sua vez, está imerso numa região passando corrente, e a gente poderia imaginar que aquela corrente I
significa então que uma certa carga, que eu vou chamar de ΔQ, atravessa esse nosso ΔL num intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT. Ora, esse pedacinho de fio, então, vai sentir o efeito daquela força magnética que a carga sente. Olha, aqui a força, então, que aquele trecho do fio sente, então, devido à carga que atravessa aquela região espacial com o campo magnético, é dado por QV vezes B. Mas a velocidade, então, dessa partícula, na verdade, nada mais é do que ΔL por ΔT. Esse produto vetorial com B. Mas esse ΔQ sobre ΔT, na verdade, nada mais é do que a própria corrente passando pelo fio. Então, aquele trechinho de fio ΔL, reparem que nós orientamos esse nosso fio com o mesmo sentido da corrente, I maior do que zero ali. Certo? Então, a gente ganha a força naquele trecho de fio. Se nós somarmos, então, todos os componentes de força ao longo daquele fio, nós poderíamos pensar que isso vale uma certa integração, então, para ir de um ponto A que eu vou, até B, vou chamar esses pontos de A e B, então, dl, produto vetorial com o nosso campo. O cálculo explícito desse dl é feito se nós, então, fixarmos um certo sistema de coordenadas aqui no nosso espaço físico e nós usamos uma parametrização para essa nossa curva, dependendo, então, digamos, de um parâmetro φ, o nosso dl, por sua vez, pode ser calculado fazendo, então, a diferença entre dois pontos, então, da nossa curva, quando nós deixamos o nosso parâmetro φ variar. Então, seria R de φ mais dφ menos R de φ. E usando aquela aproximação das derivadas discutida aqui várias vezes, e nesse vídeo que eu posso deixar o linkzinho aqui para vocês, essa expressão vira aproximadamente, então, derivada de R em relação a φ vezes dφ. Logo, se nós parametrizamos aquela curva, então, que descreve aquele fio entre os pontos A e B, usando esse parâmetro φ, essa integração vira integral com φA até φB de derivada da nossa parametrização, produto vetorial com o nosso campo, que em geral pode mudar, seria um R dependendo de φ, dφ. Se por um acaso o nosso campo, então veja, essa igualdade aqui vai valer quando o nosso B for constante. Nesse caso, essa expressão fica reduzida ao seguinte: I integral de φA até φB de dr dφ, dφ, e nesse caso, como o nosso campo é constante, ele pode sair da integral. Ora, mas aqui nós estamos derivando uma função e integrando. O resultado dessa expressão é o próprio I R de φB menos R de φA. Essa diferença entre esses vetores aqui é o vetor que conecta o ponto A até o ponto B na nossa figura. Esse vetorzinho aqui que conecta o ponto inicial A até o ponto final B. Então a expressão ganha, para a força no fio, ela ganha uma estrutura razoavelmente simples quando o campo é constante. No caso, por exemplo, de um fio retilíneo comportando uma certa corrente, a expressão ela fica reduzida, então, a F, que aquele fio sente, exatamente igual a IL vezes B, sendo que L é o próprio trecho do fio orientado. Bom, gente, com isso nós concluímos então o nosso primeiro capítulo sobre campos magnéticos. Nós vimos que ele admite uma representação vetorial, discutimos qual é o fluxo de campo magnético por qualquer superfície fechada, isso é sempre zero, indicando que não existem na natureza monopolos magnéticos. Depois nós vimos como se dá a interação de campo magnético sobre partículas carregadas se deslocando na presença desse campo.
Se você gostou desse vídeo, então deixa um like, ajude a compartilhar o canal. Críticas, comentários e sugestões, pode me escrever um e-mail, tá ali embaixo, ou deixe um comentário aqui no próprio YouTube. Obrigado e até mais. Tchau.